Louvado e engrandecido seja o trino nome do Senhor. Como a igreja já sabe, o nosso estimado pastor, reverendo Wellerson, está desfrutando de férias, merecidas férias, e ele tem desenvolvido à noite uma série muito interessante na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E me coube hoje a incumbência de trazer a palavra do Senhor ao coração da igreja. É importante nós, ao longo da nossa caminhada de fé, revisitarmos alguns textos. Num prazo de um pouco menos de um mês, eu participei de 3 ofícios fúnebres. Dentre eles, 2, eu estive de ponta a ponta, conduzindo, pregando e dirigindo. E desses 3, muito significativos. Um deles, um irmão de um amado tio, que depois de 10 anos de enfermidade, falecera, 10 anos sofrendo com a demência, faleceu. Um outro de uma amada tia, a irmã mais velha do meu pai, e um outro funeral de um amado irmão presbítero que me conheceu ainda bebê. Então, pensando nisso, no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós teremos o reverendo Wellerson continuando a sua série aos Colossenses. E que Deus o abençoe, o guarde, e que Deus continue edificando a amada igreja. Nesta noite eu quero abrir o livro dos Salmos com vocês. Abra lá comigo no Salmo 13, que é uma oração de fé. Mas é bem verdade que é uma oração de fé de alguém que sofre. Salmo, livro dos Salmos, Salmo 13, intitulado Oração de Fé. O texto é curto, eu poderia lê-lo sozinho, mas para que você participe também da leitura, nós vamos ler alternadamente os 6 versos deste salmo. Oração de fé, o subscrito nos diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se quererá contra mim meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, e para esta oração convido o nosso estimado irmão Lucas Diniz para que nos dirija neste momento. Oremos ao Senhor. Santo, eterno e soberano Deus, Deus que vive, Deus que vê e Deus que ouve, estamos diante da Tua santa palavra, ó Pai. Palavra esta inerrante, infalível, inspirada por Ti e suficiente. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente e coração, para que sejamos, ó Pai, nas palavras do Teu Filho Jesus, santificados pela verdade. Amém. É a oração que te fazemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite o seguinte tema: a maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. É interessante que, se você pegar a sua ordem litúrgica, você poderá desfrutar disso. Quando nós começamos logo no introito,
o hino 4, culto à Trindade. O culto é a Deus, o culto, sendo a Deus, é o único objeto do nosso louvor. Logo, a primeira estrofe nos diz: Deus está no templo, Pai onipotente. A seus pés nos humilhamos, servos consagrados reverentemente. Ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. E se você correr os seus olhos, você vai ver que no momento de adoração nós olhamos para a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. O salmista vai nos dizer lá no verso 9: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a uva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Peregrino, órfão e viúva são 3 tipos, características de pessoas que por alguns motivos são discriminados no Antigo Testamento. O salmista olha para este Deus da providência e diz que eles são assistidos. Pois bem, olhando para o tema desta noite, é interessante e importante nós falarmos que o Salmo 13, ele parte da tristeza profunda para uma alegria exultante. Em nossa mente pós-moderna, isso pode ser dificultoso de entendermos, porque quando olhamos para o Salmo, ele é breve, útil, mas também ele é muito instrutivo. Este Salmo de Davi começa nas regiões mais profundas da tristeza, e ele vai alçando voo, aos poucos, às alturas mais excelsas da alegria exultante, de forma que ele começa com um desânimo crônico, poderíamos assim dizermos, e termina com uma confiança inabalável. Ele começa no fosso do desânimo e termina no cume do monte da alegria. Não é falácia alguma dizermos que este salmo ele começa da desolação, da tristeza, do desânimo ao deleite, à alegria, ao regozijo. E nós poderíamos olhar para este salmo, e o contexto provavelmente é entre o período da unção de Davi para ser ungido de fato e de verdade o futuro rei de Israel e a sua própria ocupação no trono. Assim sendo, Davi foi ungido por Samuel, mas não foi entronizado por ele. E, ao ser ungido, Davi foi matriculado na escola do quebrantamento. Desta forma, para não se transformar num segundo Saul. Gosto muito quando Calvino, comentando este salmo, ele diz as seguintes palavras, abre aspas: Davi, sentindo-se aflito, não só com a mais profunda angústia, mas também sentindo-se, por assim dizer, submerso em um turbilhão de calamidades e uma multiplicidade de aflições, implora o auxílio e o socorro de Deus. Desta forma, nós poderíamos afirmar que este salmo realmente ele parte da desolação, da tristeza, do desânimo e vai alçar voos altos, da alegria exultante, do deleite, da adoração. Aos 3 pares destes versículos vão subindo das profundezas até atingirem o nível superior da confiança e também da esperança. O caminho é a oração, não é outro caminho. E não há outro caminho. É uma súplica individual que é feita neste salmo. Logo, olhando para este tema, nós podemos ver que esta maravilhosa graça de Deus, ela é superabundante. E por que ela é superabundante? Porque a graça é maravilhosa, em primeiro lugar, porque esta graça, que é superabundante, ela nos conduz, aqui no texto, num primeiro movimento, que é a oração. Acompanhe comigo no texto. Davi está sendo perseguido por seu sogro. Ele sente o ciúme doentio de Saul, roubando-lhe a razão. Então nós temos 2 situações aqui, a conspiração e também a perseguição. Logo, não há espaço para Davi, e ele tem de fugir do sogro por cidades, vilas, desertos e cavernas. Mas um detalhe importante, Davi está cansado de fugir, ele está exaurido. Desta maneira, ele vai se esconder, se humilhando, e até chegar assim na mais tristeza, agonia. O salmo é uma expressão de lamento. Ele começa no verso 1 dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto?
Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Perceba que 4 queixas não estão à toa no Salmo, porque quando nós olhamos para este Salmo, há uma espécie de paralelismo aqui, didático, de forma que esta expressão até quando, ela vai se repetir 4 vezes. A primeira delas, esquecer-te-ás de mim. Davi está nos apontando aqui que ele sente que Deus esqueceu-se dele. Deus não olha mais para ele, como olhara anteriormente. Davi sente também que Deus ocultou o rosto. A expressão que ele usa aqui é uma expressão, mais ou menos, se nós conversássemos, diríamos o seguinte: olha, Deus não se importa mais comigo, Deus ocultou o rosto de mim, Deus não se preocupa mais com a minha vida. Ainda uma terceira expressão, ele vai colocar o verbo relutar, é o relutando dentro de minha alma. Davi sente que está só, e o único cálice que ele deve tomar é o cálice da tristeza. E por fim, a quarta expressão desse paralelismo é sinonímico. O que é esse paralelismo? Os versos subsequentes vão enfatizando os anteriores. Então aqui Davi está submerso dentre as suas calamidades, as suas tristezas, e a última expressão aqui é: até quando ele se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi sente que seu algoz não lhe dará descanso. Se o Salmo terminasse apenas no verso 1, eu tenho a plena convicção, sendo redundante, se a convicção ela é plena, mas tenho a convicção que faltaria muita coisa, porque Davi está abrindo o seu coração a Deus através de 4 queixas. O que nós podemos aprender através destas 4 queixas? Será que nós, debruçados nesse texto, neste salmo belíssimo, que é pequenino em sua composição, mas profundo em seu ensinamento, será que nós nos identificamos com o salmo? Será que em algum momento da nossa jornada de fé nós expressamos aquilo que Davi expressou no salmo? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Sempre que eu estou num contexto de funeral, a imagem que eu tenho é de um pastor já veterano vindo ao meu encontro e falando para mim, na época que eu era capelão hospitalar, dizendo que aquele ambiente estava confortável para mim, que eu estava adaptado àquele ambiente de funeral. Eu respondi com muito cuidado àquele pastor, já decano, as seguintes palavras: esse ambiente nunca será confortável para mim. E a clara impressão que eu tenho é que em cada ambiente deste, um pedacinho de mim vai ficando. O que nos consola é a palavra de Deus. O que consola Davi neste momento? Davi está submerso em suas agruras. É um momento de desolação, mas Davi, uma coisa ele faz: ele tem sinceridade na sua oração. Davi não tem milindres com Deus. Davi não negocia com Deus. Davi não tem barganhas com Deus. Ele abre o seu coração para Deus, como se dissesse: Deus, até quando? Está doendo, eu não aguento mais, me socorre. Até quando os seus olhos não se erguerão para mim? Até quando ocultará de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O que nós podemos aprender aqui, irmãos, olhando para esse texto, nesta noite, dentre os vários ensinamentos que poderíamos extrair desse texto? A maravilhosa graça de Deus, ela nos conduz à oração. Davi está lamentando, Davi está rasgando o seu coração para Deus. Logo, o lamento é a expressão da nossa humanidade e da nossa sinceridade. Quantas vezes as nossas orações, e sendo orações que estamos externalizando aquilo que está machucando, nós somos púdicos com Deus, como se Deus não conhecesse o nosso coração. Lá no Salmo 139, vai nos dizer que Deus conhece a palavra antes que venha. O verbo perscrutar ali é que Deus cava os pensamentos. Deus conhece toda a palavra vinda na boca, na mente. Deus conhece o nosso coração. Davi sabe disso, e Davi é sincero em sua oração.
Quando nós cantamos hoje o hino 74, o refrão diz: eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Você sabe o que Davi está fazendo neste salmo? Ele está apresentando-se a Deus dizendo: Deus, eu venho como estou. Estou ferido, estou magoado, está doendo e eu não aguento mais. Se em primeiro lugar, a graça é maravilhosa porque nos conduz à oração, em segundo lugar, ela é maravilhosa porque ela nos conduz à palavra. Versos 13 e 4, acompanhe comigo. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. E o verso 4, igreja: para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu assassinar. O salmo é muito didático, Davi é didático. Quando nós olhamos para os versos 1 e 2, Davi está lamentando. Até quando, até quando, até quando e até quando? Aqui o tom da música muda. Por isso que o salmo tem a sua métrica. Quando nós olhamos aqui para o salmista, Davi abandona a autopiedade para assumir a postura de um guerreiro. Interessante isso, porque Davi sai da caverna do marasmo para adentrar ao campo do conhecimento de Deus. Para aqueles que estudam teologia, da teontologia de Deus, os atributos de Deus, Davi entra nesse campo. Aquilo que nós vamos aprender através dos compêndios, Davi tem a sua vivência com Deus, tem a sua experiência com Deus, e ele prova isso neste salmo. Se antes Davi se sentia que Deus havia ocultado o rosto para com ele, agora ele roga para Deus atentar para ele, apoiado onde? Na própria revelação de Deus. O Salmo 13, portanto, é a expressão do seu lamento. E mais uma vez aqui nós temos 3 aspectos importantes para serem observados. Davi vai buscar socorro no Deus da aliança. O verso 3, a parte A: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Por que ele cita Deus meu? Se você abrir a sua confissão de fé de Westminster, capítulo 5, que vai falar da providência de Deus, nós temos, abre aspas, pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta e dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Confissão de Fé, capítulo 5, falando sobre a providência. Aquilo que nós nos debruçamos nas confissões, nos livros, nos documentos, nos compêndios, Davi sabe na sua vida. Por isso que ele vai dizer essa expressão, Senhor Deus meu. Ele está se reportando ao Deus da aliança, ele está se reportando ao Deus revelado em Israel. Logo, Davi vai pedir discernimento para Deus. A parte B do verso 3 nos diz: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Iluminar os olhos aqui no contexto de Davi: Deus, me dê discernimento para tomar as decisões acertadas, me dê sabedoria para fazer a coisa certa, de acordo com a tua santa e bendita vontade. Logo, Davi vai rogar forças também contra as investidas cruéis do inimigo. O verso 4: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que Davi sabe? Davi sabe que os inimigos são cruéis, que precisamos vigiar e orar, para que os adversários não tenham a oportunidade de se alegrar em nossa queda e destruição. Davi sabe disso, e por isso ele se reporta ao Deus da aliança: Senhor Deus meu. E essa expressão é forte no texto porque ele vai suplicar a Deus o discernimento, a sabedoria, no Deus da aliança, no Deus da provisão. Esse Deus que é criador de todas as coisas, esse Deus que é sustentador de todas as coisas, esse Deus que é provedor de todas as coisas. Logo, quando nós olhamos para esse texto,
nós devemos orar, não através daquilo que emana do nosso coração tão somente, não somente das nossas elucubrações, dos nossos pensamentos. Nós devemos orar. Toda oração que deve brotar de nós deve ser calcada, basilada, extraída das Escrituras. Davi faz isso, e com maestria. Quando nós olhamos para essa súplica, nós vamos compreender que o lamento é um ambiente no qual nós somos fortalecidos em meio ao sofrimento, ou em meio aos sofrimentos. Não é um sofrimento, são vários. Em meio aos sofrimentos. Seria inábil de minha parte perguntar aqui se alguém está sofrendo, se alguém já sofreu. Em nossa caminhada de fé, nós experimentamos momentos difíceis, agruras, tristezas, intempéries da vida. Davi estava enfrentando, neste momento, na sua situação vivencial do Salmo, mas ele suplica a Deus e, sobretudo, ele ora segundo as Escrituras. Por que a graça é maravilhosa? Porque a graça, ela nos conduz à oração. Talvez você não tenha consciência, mas você faz várias orações durante o dia. Talvez sejam orações de lamento, iguais às de Davi. Mas também a graça é maravilhosa, porque ela nos conduz à palavra, que é viva, que é inerrante, que é fidedigna, que é autoritativa, assim como bem orou o nosso irmão Lucas. John Stott vai dizer que somente Deus pode dar o significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Davi sabe disso. E portanto, porque a graça é maravilhosa, em terceiro e último lugar, porque nos conduz à confiança. Perceba que agora as circunstâncias não haviam mudado. As circunstâncias do salmista são as mesmas. Davi está sendo perseguido, ele está participando de conspirações contra ele, mas Davi mudou. O coração de Davi mudou. Os inimigos ainda estão à espreita, mas Davi estava agora com seus olhos fitos, voltados para Deus. Se antes Davi sentia-se que Deus havia ocultado o rosto dele, agora ele roga para Deus atentar para ele, apoiado nesta revelação. E quando ele faz isso, ele vai adorar a Deus, ele vai louvar a Deus, ele se regozija no ser de Deus. Acompanha comigo, versos 13 e 4. Versos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Vamos todos juntos o verso 6? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sempre que nós olhamos para este salmo, sempre que eu olho para este salmo, e eu pego vários salmos, eu faço essa dinâmica pessoal. Eu pego o primeiro verso e pego o último verso. Vamos fazer uma rápida dinâmica? Abra no Salmo 40. Abra no Salmo 40 comigo. Um salmo bastante conhecido. Leiamos juntos o verso primeiro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Agora avance para o verso 17, que é o fechamento deste salmo. Leiamos todos juntos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Em minha devocional pessoal, eu faço essa dinâmica com muitos salmos. Eu pego o primeiro verso, e o primeiro verso do Salmo 40, ele demarca o que? Esperei confiantemente pelo Senhor. E daí é maravilhoso o que o salmista vai dizer. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Parece que é algo corriqueiro, parece que é algo normal para nós, mas um Deus soberano, transcendente, majestoso, que primeiro se inclina e segundo ouve. Davi sabe disso, porque Davi é o autor também do Salmo 40. Ele vai dizer: e me ouviu quando clamei por socorro.
E daí em minha devocional eu penso, por que nós clamamos por socorro? Várias respostas podem nos ser dadas, mas o verso 17 nos aponta uma luz interessante. Eu sou pobre e necessitado. Você já parou para pensar quem você é? À luz do Salmo 40, eu sou pobre e necessitado. O salmista continua, porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu volto para o Salmo 13 e faço a mesma dinâmica. O verso 1 diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Lamento, angústia, tristeza, desolação. Mas o verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu não sei você, mas em minha mente eu não consigo, não encaixa. Não encaixa quando eu pego o verso 1 e o verso 6 deste salmo. Claro que não encaixa, porque o recheio do salmo é oração. O recheio do salmo é o que liga as suas extremidades. E por isso aqui está a beleza do salmo. Ele é pequenino em sua transcrição, mas ele é profundo em sua mensagem. Esta maravilhosa graça, ela nos é manifestada também, porque ela nos conduz à confiança. Ela não somente nos conduz à oração, ela não somente nos conduz à palavra, mas ela nos conduz à confiança que muitas vezes nos falta. Mais uma vez, 3 aspectos aqui nos apontam. Davi confia na maravilhosa graça de Deus. E aqui graça vai do medo para a fé. Graça implica para Davi descansar nas promessas eternas, infindáveis, imensuráveis de Deus. O Salmo 63, verso 3, nos mostram isso. Abra lá comigo. Salmo 63, verso 3. É um salmo bastante conhecido. Vamos ler dos versos 1 ao 3, todos juntos? Leiamos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você entende por que nós devemos pegar os salmos, não simplesmente por cânticos, mas nos apropriarmos dos salmos como belíssimas orações? Porque os salmos não são meramente cânticos, os salmos são também a situação vivencial daqueles que o compuseram. Os salmos é aquilo que está passando no coração de seus autores. Quando nós olhamos para o Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Mais uma vez nós temos aqui outro salmo de Davi, ele olhando para esses atributos de Deus, mas ele olha para si. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Você já parou para pensar nisso? Hoje foi um dia de bastante calor à tarde, não foi? Eu tenho a inclinação a pensar que muitos de vocês tomaram água, ou uma garrafinha de água, ou, por menor que seja, um copinho de água à tarde. É claro que foi bem mais. Davi, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a alma dele está tão sedenta, está almejando tanto a Deus, que ele se sente como uma terra árida, exausta e sem água, seca, sequidão. Davi é sincero. E daí, pulando para o verso 3, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Como Davi nos ensina a louvarmos a Deus. No Salmo 13, quando nós olhamos, ele vai dizer, no tocante a mim, em meio a perseguições, em meio a conspirações,
em meio a tristezas, em meio a lamentos, eu confio na tua graça. Que importante é para nós, irmãos, nós olharmos para este salmo e nos apropriarmos dele também como um cântico, mas sobretudo como uma oração a ser feita. No tocante a mim, ó Deus, eu confio na tua graça, confio na tua providência, confio no teu braço forte em mim, pecador. E daí, quando Davi faz isso, ele se alegra na salvação apesar das lutas. A parte B: regozije-se o meu coração na tua salvação. E aqui ele tem a alegria da salvação. Davi vai nos falar no salmo que um dos grandes perigos é perdermos a alegria da salvação. Mas aqui neste salmo ele vai dizer o seguinte, que a alegria da salvação dele, ele está se regozijando em seu coração. Quantas vezes o nosso coração pode ser assolado pelas tristezas? Davi celebra exultante ao rememorar os feitos de Deus, quando no verso 10 ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito. O verbo está no presente, me tem feito, não me fará bem, me tem feito muito bem. Olhando para este salmo, nesta noite, nós podemos olhar para Davi e compreendermos que mesmo em meio aos ataques de inimigos, com fúria pertinaz, nada e ninguém pode arrancar de nós a salvação que é a oferta da graça. Eu abro um texto, você não precisa abrir comigo, mas você vai conhecer o endereço. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz é algo que foi feita no passado, pontual, eternamente, só que vai reverberando na eternidade. É uma ação pontual de Deus em Cristo que reverbera na eternidade. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Davi sabe disso, porque ele foi um homem que teve vários erros, cometeu várias falhas, mas a história de Davi não é bela por aquilo que ele fez, não é bela pelos belíssimos salmos que ele compôs. A história de Davi é bela porque Deus olha para Davi e Deus o ama profundamente. Olhando para esse texto e olhando para a nossa vida, nós temos de ter uma confiança, declarar a nossa fé em Deus. Portanto, o salmo nos serve, este salmo de lamento, não é expressão da nossa dúvida, mas sobretudo de um ato de fé em Deus. Quando nós olhamos para este salmo, eu quero rememorar com a igreja o que nós podemos aprender. Por que a graça é maravilhosa? Em primeiro lugar, porque ela nos conduz à oração. Você desfruta desta maravilhosa graça. Você será conduzido nos momentos mais difíceis da sua existência à oração, não à reclamação, porque o salmo é de lamento e não murmuração, e há uma diferença gritante entre os dois. A murmuração é quando eu chego para alguém e vou reclamando, e quanto mais eu reclamo, mais eu vou drenando as energias de quem está me ouvindo. Logo, a murmuração é na horizontal. O lamento que Davi nos propõe, que o livro dos Salmos nos propõe, é na vertical. A primeira coisa que eu faço quando está machucando, está doendo, eu vou orar a Deus. Karl Bosman, um estudioso do livro dos Salmos, ele vai nos dizer que do mais profundo lamento
da mais profunda agonia, olhando para os salmos, vai emergir o mais puro e belo louvor. Por que a graça é maravilhosa? Porque ela nos conduz à palavra. Não são meramente elucubrações do nosso coração. Nosso coração, ele é enganoso, segundo Jeremias 17. Mas as nossas orações, elas são basiladas, são recheadas da palavra de Deus. Davi nos ensina isso. E por fim, a graça é maravilhosa porque ela nos conduz à confiança, mesmo em situações difíceis, mesmo em ventos contrários, situações desfavoráveis. No tocante a mim, confio na tua graça. A minha oração é que todos nós, nesta noite, possamos olhar para este salmo e fazer dele não meramente o nosso canto, mas sobretudo a nossa oração. Olhando para esta mesa, que nós olhemos para este salmo e louvemos a Deus por seus atributos, por esta maravilhosa graça que eu não mereço de forma alguma, mas eu tenho. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Termino citando um mártir, Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu professando a sua fé na Alemanha, em tempos dificílimos. E ele, olhando para o livro dos Salmos, exatamente para os Salmos de lamento, ele vai dizer as seguintes palavras: pela cruz de Cristo, esses Salmos de lamento tornaram-se propriedade do seu corpo na terra e orações do seu coração. Logo, o Salmo de lamento é a linguagem não de dúvida, não de desespero, mas sobretudo é um ato de fé. Termino lendo o texto do Salmo 30, versículo 11. Abra lá comigo. Salmo 30, verso 11. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Converteste meu pranto em fogueiros, tiraste o meu pranto de saco e me cingiste de alegria. Existem algumas traduções que eu sou meio reticentes a elas, mas nesse texto, em uma outra tradução diz: tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Esse é o Deus da providência, esse é o Deus revelado em Israel, esse é o Deus que nós louvamos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.